Não, senta aí. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma grande honra e satisfação para nós podermos retornar a esta casa, estar aqui adorando a Deus, cultuando a Deus. E sou muito grato, meus irmãos, e lisonjeado pelo convite do nosso amigo apóstolo Jefferson Puca. É uma pessoa que nós admiramos, respeitamos e muito amamos. A consideração é muito grande. É um homem de Deus, é um amigo, é um conselheiro. E eu me sinto honrado hoje. Acabei de falar para ele, você quer pregar, eu sento para te ouvir. Porque aí tem bala na agulha, meus irmãos. Tem palavra. Mas ele nos concedeu essa oportunidade. Eu quero meditar aqui com os irmãos no livro do profeta Abacuque. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está ali comigo, a irmã Martinha. Deus me deu essa mensagem durante a tarde desse dia, e eu vinha a caminho da igreja, e eu pedi, Deus, me dá uma confirmação dessa mensagem. Quando eu chego aqui, acho que era o William, não é isso? Que estava lendo o livro do profeta Abacuque. Então, é aqui que Deus quer falar conosco mais uma vez. Abacuque capítulo 2, glória a Deus, que diz assim, meus irmãos: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Diga assim bem forte comigo, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amados, quando nós estamos lendo o livro do profeta Abacuque, quando fazemos menção deste livro, é um livro pequeno. Abacuque é considerado um dos profetas menores, não por causa do seu tamanho ou tempo, mas devido à quantidade de suas profecias. Quando falamos e lemos no livro do profeta Abacuque, o nome Abacuque significa aquele que abraça, aquele que dá o abraço. Uma observação que podemos fazer acerca do livro do profeta Abacuque é que nesses 3 capítulos que resumem esse livro, Abacuque começa fazendo uma oração no capítulo 1, e acontece alguma coisa no decorrer dessa história que nós vamos meditar aqui. E no capítulo 3, que é o capítulo final, Abacuque termina fazendo uma oração a Deus também. Abacuque, ele está vivendo agora no reino sul, é o reino de Judá, é onde Abacuque ele está vivendo, é onde ele está decorrendo os seus dias. E quando nós estamos falando de Judá, quando nós estamos falando desta oração que ele faz, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, precisamos entender um pouco do contexto, para saber por que ele faz essa oração, o que é que está acontecendo, qual é o objetivo, qual é a circunstância que se dá nesse tempo em que aparece o profeta Abacuque na história. Para nós entendermos, se Abacuque está vivendo no reinado de Judá, ele está no meio de 3 grandes impérios.
Existia na época do profeta Abacuque 3 grandes impérios. Judá está no meio. Havia o império dos assírios, havia o império do Egito, liderado por Faraó Neco, e havia o império da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor. Judá está no meio desses 3 grandes impérios, e o problema é que aonde há um espaço comprimido de tempo, e aonde você tem mais de um reinado, há uma disputa política pelo território. Nós observamos na Escritura, nós observamos na Bíblia, que há uma guerra política acontecendo entre o império da Babilônia, o império dos assírios e o império do Egito. São 3 grandes impérios que estão agora guerreando entre si. Eles estão lutando entre eles mesmos, disputando o território. E Judá, ele está no meio dessa grande disputa que está acontecendo. Quando nós falamos desta guerra política, quando nós falamos dessa guerra por território, o problema é que, por consequência desta guerra política, os territórios vizinhos que fazem parte desses 3 grandes impérios estão em crise. E que crise é essa, pastor? Por causa da guerra. A guerra gera a fome, a guerra, ela gera uma crise econômica, ela gera uma crise política, ela gera uma crise social, e ela gera também uma crise espiritual. E agora nós estamos falando de 3 grandes impérios que não abrem mão, que usam os meios mais truculentos para poderem crescer, avançar e conquistar territórios. Quando nós estamos falando dessas 3 grandes potências, a história diz, irmãos, que no ano 722 a.C. é o ano que registra a queda do Reino Norte, é onde Samaria ela é totalmente destruída com a invasão dos caldeus, Império Babilônico. No ano 722, com a queda de Samaria, Daniel e seus amigos são levados prisioneiros para a grande Babilônia, e nós conhecemos a história do que aconteceu com Daniel ali. Com isso o Império Babilônico vai crescendo, vai ganhando nome, vai ganhando poder, vai se impondo. Os reinados vizinhos começam a temer, os anos vão se decorrendo. Olha só, no ano 612, a Síria é derrotada pelos caldeus, e o Império Babilônico se torna o maior império do reino antigo, o império mais temido. O problema agora é, o Reino Norte já caiu, a Síria já caiu, sobra Neco e o Egito, e Babilônia e Nabucodonosor. Só que nós estamos falando de parâmetros totalmente, de uma diferença absurda. Quando Neco percebe que o Egito vai subsistir, quando ele percebe que o Egito não tem mais condições de lutar contra o Império Babilônico, ele vai fazer o que? Ele vai atravessar, ele vai tentar atacar com todas as forças que ele tem. A história diz, meus irmãos, que no ano 605 a.C., houve uma guerra chamada Guerra dos Carquemes. É onde o Egito passa por dentro de Judá e vai pelejar agora contra o Império Babilônico, dizendo, olha, nós não temos mais nada a perder. Então, antes do Império invadir o Egito vai subir contra agora o Império Babilônico. Olha só o que acontece nessa história. Quando o Egito sobe, a história diz que Nabucodonosor, ele passa como rolo compressor em cima do Egito, destrói o Egito. Agora, qual é a situação? Não existe mais concorrente contra o Império Babilônico, não existe mais alguém que se levanta e diga, olha, esse império cresceu demais, precisa subsistir, não tem mais ninguém. O problema aqui é nesse cenário que aparece a história do profeta Abacuque, porque quando o Império da Síria se torna o único e maior império do mundo antigo, a história diz que Nabucodonosor, ele vai olhar para o reinado de Judá e vai dizer assim, olha, eu já venci o Egito, eu já venci a Síria, eu já derrubei o Reino Norte, Samaria já está destruída, agora eu quero o reinado de Judá também. E a história diz que eles começam a marchar para conquistar o reinado de Judá.
eles começam a marchar para destruir totalmente o império de Judá. E quando eu falo de destruir, meus irmãos, eles não faziam questão, matava-se crianças, matava-se idosos, destruía-se famílias, eles não tinham limite para conquistar aquilo que eles queriam. Eles estão marchando agora contra o reino de Judá e vão cercar todo o reinado. Nessa época, as portas do reino sul foram fechadas, ninguém entrava, ninguém saía, não podia se sair da cidade de Judá e não podia se entrar. Uma vez que as portas da cidade é fechada, fecha-se também o comércio, ninguém compra, ninguém vende, ninguém leva, ninguém traz. Começa então a haver uma fome dentro da cidade de Judá, começa então a haver um caos naquele reinado. É nesse momento, meus irmãos, que aparece esse homem por nome de Abacuque. E se nós lemos o capítulo 1 e o versículo 1, nós vamos entender essa oração que Abacuque faz. Ele vê agora Samaria, ele vê agora Judá sendo ameaçada. Ele sabe que se Nabucodonosor entrar, Judá já era, Judá acaba, não sobra-se mais nada, os muros seriam destruídos, a cidade seria queimada, a cidade seria subsistida. O problema dessa história é que apenas Abacuque, que está vendo um perigo eminente, apenas Abacuque que está vendo o que é que está acontecendo. E alguém me pergunta assim: e como é que está a população de Judá? A população de Judá, eminente a este perigo, meus irmãos, não estavam atentos ou podemos dizer preocupados. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, quando estamos diante de uma situação de perigo, quando estamos diante de uma eminência de guerra, a primeira coisa que nós fazemos é buscar refúgio no Senhor, porque Ele é o Deus da guerra. Salmos 46, verso 1 diz que Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que peleja as nossas batalhas, é Ele que luta as nossas lutas, e quando Ele se põe de pé para pelejar, Ele não perde. Jesus nunca perdeu uma guerra, Deus nunca perdeu uma batalha. Quando Ele entra na batalha, Ele entra para vencer. Quando Ele entra para dar vitória. Quando Ele entra para exterminar o inimigo. É por isso que nós, em situação de perigo, de ameaça, nós clamamos somente aquele que pode fazer alguma coisa pela nossa vida. E quando nós clamamos, tenha certeza, o céu se abre, Deus responde e dá vitória para a igreja. Judá agora, meus irmãos, está vivendo um perigo, e o problema é que diante do perigo, Judá não se arrepende. Sabe qual que é o problema da situação de Judá? É que Judá está dividida. Dividida em que questão, pastor? Judá está acostumada com as concessões. E o que é as concessões? As concessões, podemos dizer nos dias de hoje, que é o nada a ver. É nessa situação que Judá está. Por quê? Porque chega durante a noite, Judá vai para dentro do templo. Lá dentro do templo, eles levantam as mãos, eles adoram, eles cantam, meditam na palavra, escutam a mensagem, eles adoram um santo, eles invocam a presença, eles invocam Deus dos céus. O problema é que quando acaba o culto, eles saem e param de adorar o santo e começam a adorar o profano. Dentro da igreja eles adoram, fora da igreja eles dão lugar ao pecado. Dentro da igreja eles adoram a Deus, fora da igreja eles dão lugar à idolatria. Dentro da igreja eles dizem que se arrependem dos pecados, fora da igreja eles voltam a cometer os mesmos pecados. E Deus está vendo como é que está essa situação. E uma coisa, meus irmãos, que essa Bíblia que você carrega e eu carrego nos ensina,
é que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que é de Deus, não é do mundo. Ele não divide. Eu vou dizer uma coisa para você, em João capítulo 15 e o versículo 16 diz: porque não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo quanto pedires em nome do Pai, recebe. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus te escolheu e não abre mão de você. Quer dizer que Deus te chamou e não abre mão de você. Quer dizer que Deus te capacitou, te tirou de baixo, te qualificou, mudou a sua vida, mudou a sua história, entrou na tua casa, transformou a sua vida. Ele investiu em você e Ele não abre mão de você. Eu quero te dizer como profeta nessa noite: Jesus Cristo, Ele não te perde, porque Ele investiu amor em você. Aleluia. Você acredita nisso? Levanta a mão assim, mesmo com essa máscara, diga glória a Deus. Entenda, Deus não divide a sua glória. E Deus está vendo Judá, uma hora adora a Deus, outra hora não adora. Uma hora se diz santo, outra hora dá lugar ao profano. E Deus não aprova a divisão. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de divisão. Ou é de Deus, ou não é. Ou adora Ele, ou não adora. Ou serve só a Ele, ou não serve. Misturado não dá para ficar. Uma vez me perguntaram assim: Tiago, por que Deus permitiu essa assolação em Judá? Deus permite para ver se o povo se arrepende, clama e pede misericórdia, para ver se Deus começa a agir em favor do povo. O problema é que misturado não dá. A Bíblia diz, irmãos, no livro do Apocalipse, quando João está escrevendo, ele fala assim: olha, quem dera fosse frio, ou quem dera fosse quente. Ou você é de verdade, ou você não é, porque misturado, morno. Foi a Bíblia que diz, irmão. Deus tem nojo. Não dá para ficar de qualquer jeito, não dá para ficar de qualquer maneira, não dá mais para brincar. É só você olhar o cenário atual desse mundo. O tempo não nos permite mais. Ou é de verdade, ou não é. Ou adora, ou não adora. Ou é crente de verdade, ou não é. Mas misturado, Deus não te quer mais. Ele disse assim, olha, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sacrificou o seu único Filho no madeiro por causa de você. Então, já que Ele te resgatou das mãos do diabo, Ele não te perde mais para o inferno. Oh, crente, por que você acha que o inimigo se levanta tantas vezes contra a tua vida? Você não percebe que existe uma guerra espiritual por tua causa? Você não percebe que todos os dias o inimigo tenta te arrancar da presença de Deus? Oramai, decalai, osouve, nehel e asseme. É por isso que ele se levanta dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, para ver se te arranca da presença. Mas para cada demônio que se levanta contra a tua vida, Deus manda um exército de anjos para pelejar por ti, para batalhar por ti, para te guardar por ti. Pastor, está na Bíblia, tá? Salmos 91, verso 11: porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ei, levanta a mão assim para o céu. Enquanto você está aqui nessa noite com a mão levantada, Deus está mandando um exército de anjos agora para batalhar, para te livrar, para guardar os teus caminhos.
caminhos para guardar a tua casa, para guardar a tua família, para guardar o teu casamento, para guardar os teus filhos, para guardar a sua vida. E em nome de Jesus, o diabo cai por terra hoje à noite, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Misturado não dá. Alguns anos eu aprendi uma lição com o apóstolo. Uma vez eu cheguei para ele, eu não sei se ele se lembra disso, lá na igreja de Itaquera. Eu falei assim: apóstolo, na época era bispo, a igreja é tão cheia, que assim Paredes, graças a Deus, sempre foi bem cooperada. Falei, diante de uma situação que estava acontecendo, o senhor não vai fazer nada? A gente, irmão, que está aprendendo ainda, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Uma coisa ele me falou naquela noite, eu nunca mais esqueci. Irmãos, quem é de Deus permanece. Quem não é de Deus não permanece. Quem é de verdade fica. Quem não é de verdade, Deus arranca. Mas Deus não se deixa se escarnecer. E ninguém engana a Deus. Fica tranquilo. Eu quero dizer para alguém que nessa noite o Senhor te justifica. Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele sabe quem é de verdade e quem não é. Ele sabe quem coloca do seu lado, Ele sabe quem tira do seu lado. Ele sabe quem Ele permite caminhar contigo e quem Ele não permite, irmão. Se for embora, tem percas que são livramentos. Fica tranquilo, o Senhor está cuidando e justificando a sua vida. Agora, olha aqui. Judá está sendo ameaçada. E Judá está dividida entre o santo e o profano. E eles não percebem o perigo que está por vir. É nesse momento que se levanta Abacuque. E Abacuque vai fazer uma oração. Essa oração está no capítulo 1, que diz: e o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu gritarei violência e tu não salvarás? Quando Abacuque percebe o perigo, ele corre diante da presença de Deus. Ele vai começar a orar dizendo: Pai, olha o perigo que nós estamos enfrentando. Olha a ameaça que é Nabucodonosor. Olha o que eles fazem. Eles cortam as barrigas das grávidas. Eles matam as crianças. Eles penduram os idosos pelos pescoços. Eles não têm misericórdia. Pai, a violência está chegando. E Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? E o Senhor não fará nada. Escute isso daqui. Como é que você acha que Deus respondeu essa oração do capítulo 1? Abacuque orou, gritou, está no texto. Ele clamou. E sabe como é que Deus respondeu? Deus não falou nada. No capítulo 1, Deus não responde a oração. Eu vou te ensinar um segredo. Nem todas as suas orações Deus responderá no momento que você quer. Mas não significa porque Ele não respondeu que Ele não está trabalhando. Porque tem gente que sai frustrada da igreja, dizendo: mas eu orei, Deus não me respondeu. Irmãos, não é porque Deus não respondeu que Ele não está trabalhando na tua vida, viu?
Não é porque a resposta não veio na hora que você queria, não é por causa que a revelação que você esperava não aconteceu, que Deus não está trabalhando. Então, em nome de Jesus, sai daqui hoje crente de uma coisa: se tiver revelação ou se não tiver, a maior profecia já está sendo pregada. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua causa, e na hora certa Deus vai surpreender a sua vida. Você acredita nisso? O nosso problema é que quando nós oramos e as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, isso provoca em nós um sentimento chamado ansiedade. A ansiedade de não saber o que vai acontecer. Abacuque ele ora, Abacuque ele pede, Abacuque ele clama, e Deus está em silêncio. Até que Abacuque resolve mudar a estratégia. Diga-se comigo: mudar a estratégia. A estratégia está no capítulo 2. Abacuque está orando embaixo. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para que ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for questionado. Quando as coisas começam a não dar certo do jeito que Abacuque quer, ele vai mudar a estratégia. Deus está dando direcionamento para alguém aqui, dizendo: mude a estratégia. Se algo não está dando certo, mude a estratégia. Pastor, eu costumo orar meia hora por dia, ore 1 hora. Pastor, eu só vou no culto de domingo, vem na quarta e na sexta. Pastor, eu não tenho o costume de jejuar, começa a jejuar. Pastor, eu não consigo orar de madrugada, começa a orar. Mude a estratégia. Deus tem algo para entregar nas tuas mãos. Eu vou repetir isso daqui, irmãos, como eu me arrepiei quando disse: Deus tem algo para entregar em tuas mãos. Porém, você precisa mudar a estratégia. Nosso Deus é um Deus estrategista, e Ele está dizendo: o que é seu, está guardado. Mude a estratégia, que o que vai vir chegará nas tuas mãos. Por que não chegou ainda? Deus só está esperando você mudar a estratégia. Diga-se comigo: Deus é um Deus de estratégia. Eu te provo na Bíblia, Marcos capítulo 2. Há um paralítico que precisa ser curado. A porta está fechada porque está cheia a casa. Não dá para entrar pela janela. Entra por onde? Entra pelo telhado. Estratégia. Mas que a vitória chega, ela chega. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, nos evangelhos sinóticos: Pedro passa a noite inteira pescando. Quando Jesus chegou, falou: passou a noite pescando? Passei. Pescou o quê? Pesquei nada. Muda a estratégia, joga a rede do outro lado. Quando ele muda a estratégia, a provisão de Deus chega na vida dele. Deus está dizendo: mude a estratégia nessa noite, que tem provisão de Deus para chegar na tua vida. Tem provisão para chegar na tua casa, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo de Deus aqui para a tua vida nessa noite. Quando você mudar a estratégia, a provisão de Deus na tua vida será tão grande, mas será tão grande que, assim como Pedro teve que pedir ajuda para carregar o barco, Deus está dizendo: a provisão vem para você, para você, para você, para tua casa, para tua família e para quem estiver contigo. Deus não é Deus de miséria, Deus é Deus de coisa grande. Aleluia! Abacuque mudou a estratégia. Ele orava embaixo, agora ele vai orar em cima. Ele clamava embaixo, agora ele vai clamar em cima. Quando ele muda a estratégia,
Deus responde a Abacuque. Muda a estratégia que a resposta vem. Muda a estratégia que a porta abre. Muda a estratégia que a salvação chega na tua casa. Muda a estratégia para você viver o melhor de Deus. Quando Ele muda a estratégia, Deus responde Ele. Agora olha aqui, qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Deus falou assim: Abacuque, eu vou te responder. Diga, Senhor, que o teu servo ouve. Deus fala assim: pegue as tábuas da cidade e escreve nas tábuas a mensagem que eu vou te dar. Ô crente, pensa na alegria desse homem quando Deus falou que ia responder. Rapidamente ele providencia as tábuas. E Deus falou assim: eu vou te dar uma mensagem. Você vai escrever nas tábuas e vai colocar na entrada da cidade, para que todos consigam ler a mensagem que eu te dou. Deus é tão detalhista que Deus falou assim: mas escreve grande, para até aquele que passar correndo, quando olhar para as tábuas, saiba a resposta que eu te dou nesta noite. Abacuque rapidamente providencia as tábuas e fala: Senhor, o material está aqui, qual que é a mensagem? Aí Deus fala assim: escreve bem grande aí: as coisas vão piorar. E coloca na porta da cidade para todo mundo ler. Eu não entendi, pastor. Qual que é a resposta de Deus? A resposta é: escreve para todo mundo saber que as coisas vão piorar. E é essa mensagem que eu quero trazer para nós. Pastor, não é essa mensagem que eu queria ouvir, mas é esta que Deus preparou. Deus está dizendo: se prepara, porque as coisas vão piorar. Qual que é a reação de Abacuque? Ele começa a chorar. Está no capítulo 2. E o Senhor ainda diz assim, ó: e essa resposta que eu estou te dando não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Essa resposta, ela tem um tempo determinado, e o tempo é agora. Se prepara, porque o caldo vai apertar. Eu vou te explicar. Quando Deus fala com Abacuque, Abacuque fala: Senhor, o que será de nós? O que será de nossas casas? O que será de nossa família? O que será de nossas crianças? O que será de nossos anciões? O que será da cidade se as coisas vão piorar? Aí Deus continua dizendo, capítulo 2, versículo 4: Abacuque, as coisas vão piorar, porém o justo viverá da fé. As coisas vão piorar, porém o justo viverá da fé. Diga assim bem forte comigo: o justo. Diga mais forte: o justo viverá da fé. Glória a Deus.
Pastor, o que isso quer dizer? Era Deus dizendo para Abacuque: Abacuque, olha só, as coisas vão piorar. Nabucodonosor vai entrar, a cidade será destruída, porém o justo viverá da fé. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que aquele que é justo diante do Senhor, o inimigo não vai tocar, porque o justo viverá pela fé. Ainda que as coisas vão de mal a pior, o justo viverá da fé. Ainda que a pandemia não passe e o vírus se multiplique, o justo viverá da fé. Ainda que a economia não seja restaurada, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Adore a Deus. Oh, Ramakala Shomine Kalagai. O justo viverá da fé. E as coisas piorando. Mateus 24, versículo 5 e diante diz: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque tudo isso precisa acontecer. Versículo 7: levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto em vários lugares, mas isso é só o princípio das dores. Eu não entendi, pastor. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz que a nossa salvação está mais próximo agora do que quando nós aceitamos a fé. Jesus está próximo de vir buscar a igreja. O tempo do arrebatamento é muito próximo. A trombeta está próximo de tocar. A igreja está próximo de subir. A carta de Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 4 diz que as coisas só não piorou ainda, porque o Espírito Santo habita no meio da igreja. E isso é o que? É o justo vivendo pela fé. Enquanto isso ainda não acontecer, o Espírito Santo, ele está te dando força, ele está te dizendo: eu estou fechado contigo e eu não abro mão até o dia do arrebatamento. Eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, porque você vai vivendo é pela fé, em nome de Jesus. Oh glória! Você liga a TV para assistir o noticiário. Quais são as notícias? É filho matando o pai? É 2 irmãos em São Bernardo, Jardim Petrone, que matou o pai a facada? É guerra acontecendo em Israel? É guerra acontecendo em outros lugares do mundo? É muitos falsos profetas se levantando, dizendo aquilo que Jesus não mandou dizer? E o cerco vai se apertando? Eu assisti na Record News que o pacote de arroz vai chegar a R$40. Pastor Daniel, um pacote de açúcar, 1 quilo, vai chegar a R$15. O desemprego aumentando, a fome prosperando, mas o homem e a mulher de Deus está como? Vivendo pela fé. É Deus dizendo: quem cuida de ti sou eu. Eu vou repetir para você melhorar essa glória.
É Deus dizendo: quem cuida de você sou eu. Quem cuida da tua casa sou eu. Quem cuida da tua despensa sou eu. Quem cuida das tuas finanças sou eu. Eu estava vendo uma pesquisa, e durante a pandemia, o povo que mais prosperou foram os crentes. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Levanta a sua mão assim para o céu. O Senhor está entrando com provisão agora na tua vida. Deus sabe dos teus compromissos. Deus sabe das suas contas. Deus sabe das tuas dívidas. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe que muita gente aqui está desempregada. Muita gente aqui está sem renda. Muita gente aqui vivendo no limite. Mas Deus está dizendo: nessa noite eu estou derramando provisão na tua vida. Nessa noite eu estou entrando com providência na tua vida. Nessa noite eu estou entrando com providência lá na tua casa. Nessa noite eu estou entrando com providência lá na tua conta. Eu estou entrando com providência na tua família. Porque Deus está dizendo: enquanto o mundo está em crise, o céu não está em crise. O Deus que nós servimos não está em crise. O nosso Cristo não está em crise. E Ele está nesse momento multiplicando o azeite da panela, a farinha da panela, e dizendo: ainda que o mundo vá de mal a pior, você viverá pela fé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você recebe essa palavra. Aleluia. Oh, glória. Deus falou para Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Abacuque recebe essa palavra. Ele muda mais uma vez a sua oração. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque. Versículo 2. Ó Deus, eu ouvi a tua palavra e eu temi, já que o justo vai viver pela fé. Então aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aí o verso 17, que foi o que o meu irmão leu aqui: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Abacuque está dizendo: ainda que acaba tudo, ainda que não sobre mais nada. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Oh, glória! Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: o justo. Diga mais forte: o justo viverá da fé. Olhe para ele e pergunta: tem fé aí? Tem fé aí? Oh, glória! O justo viverá. Aí Jesus disse assim: ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de Você já ouviu alguém dizendo assim: olha, ainda que a sua fé seja pequena,
Você dirá para o monte, se transporte de um lado para o outro. Eu estava passando um momento difícil na minha vida. Eu tinha acabado de enterrar o meu pai. Faz 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Nós estávamos passando uma situação muito difícil em casa. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, a minha fé está acabando. A minha fé está se esgotando. Porque chega uma hora que você cansa de ser forte. Chega uma hora que você cansa de aparentar que está tudo bem. E você só quer se derramar na presença de Deus, dizer: Pai, não está nada bem, eu preciso de ajuda. Aí depois de orar, Deus me deu esse texto: ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Eu fui na feira e peguei um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aqui, irmãos? Já viram? Pastor Luiz, ele não é pequeno, irmãos? Você já tentou quebrar ele com o dedo? Ele não quebra. Se você jogar do alto e soltar o grão de mostarda no chão, ele não quebra. Se você pegar um punhado de grão de mostarda e jogar na parede, ele não quebra. Jesus está dizendo: eu não estou falando de que sua fé seja pequena como um grão de mostarda. Jesus está dizendo: você precisa ser forte igual a um grão de mostarda. Mesmo na sua fraqueza, você precisa ser forte. A tua fé precisa ser fortificada. Enquanto a sua fé for fortificada, não tem barreira que fique diante de ti. Pela fé seremos justificados em Deus. Agora, para encerrar, deixa eu ler um texto com os irmãos. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já que estamos falando de justificação, eu pergunto aqui nessa noite: quem é justo diante de Deus? Tem coragem, apóstolo, de chegar diante de Deus e falar assim: eu sou justo, eu não peco. Pastor Daniel, eu sou perfeito, não tem erro na minha vida, eu sou justo. Se a própria Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Se não há justo e nós não somos justos, então quem será justificado pela fé? Para quem é essa promessa que Cristo está dizendo? Para quem é essa promessa que o justo viverá da fé? Se não há um justo sequer na terra, aí o próprio Cristo responde isso. Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Diga assim comigo: a graça. Diga mais forte: a graça é de graça. Foi isso que Jesus disse: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Jesus falou assim: eu sei que você é pecador, assim como eu sou pecador. Deus sabe que não somos santos, todos nós pecamos, irmãos. Paulo disse assim: olha, até o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Foi me dado um espinho na carne. É Paulo reconhecendo: Pai, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço a glória, eu sei que eu não mereço a bênção. Olha o que diz o texto: todos pecaram, foram destituídos, quer dizer, perderam o direito, não tem mais direito à glória de Deus. Aí o próprio Cristo responde ao apóstolo Paulo: ei, eu sei que você é pecador, mas a minha graça te basta.
É Deus dizendo: eu sei as tuas falhas, eu sei os seus defeitos, eu conheço os teus pecados, mas a minha graça, ela te basta. E pela minha graça, o que é graça? Graça quer dizer favor imerecido, quer dizer eu não mereço. Ninguém pode dizer: ai, eu mereço. Não, ninguém merece. Mas pela graça em Cristo nós recebemos. É Deus dizendo: olha, eu sei que não há um justo, mas pela graça receberemos. E o que foi que nos concedeu essa graça? Quem nos concedeu essa graça foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. A obra de Cristo na cruz, a coroa de espinho, os pregos nas mãos e nos pés, a lança que o transpassou, a morte gerada na cruz foi uma morte que para mim, para você, gerou vida e graça. Jesus tinha dito isso lá no Evangelho, segundo escreveu João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for. O único caminho de você ser justificado pela graça se chama Jesus. Fora de Jesus não há caminho. O único caminho para se chegar ao céu chama-se Jesus Cristo. É por isso que eu já citei aqui, mas eu vou citar para encerrar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Para que todo aquele que nele, é só isso que basta, para sermos justificados pela graça e vivemos pela fé. É crer em Jesus. Pastor, e como é que eu sei que eu estou crendo em Jesus? Simples. Quando você recebeu Ele em seu coração. É por isso que quando tem alguém dentro da igreja, eles perguntam: tem alguém que quer receber a Cristo, aceitar a Cristo? Não é um convite para você ser um religioso, é um convite para você receber a graça, a misericórdia, a providência, ter o seu nome escrito no livro da vida para o dia da rede, hein? Porque ainda que as coisas vão de mal a pior, quando você recebe Cristo, você é justificado pela graça em Jesus. Fica de pé, por favor. Posso fazer oração? Eu posso. Eu tenho 5 minutos, eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Olha o que Deus disse para Abacuque: ainda que tudo vá de mal a pior, o justo viverá da fé. Mas eu sou justificado pela graça quando eu recebo Cristo no meu coração. E a decisão que você toma de receber a Cristo afeta a você e aos que estão ao seu redor. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você aceita Cristo no teu coração, quando você aceita a Jesus no profundo da tua alma, você está declarando: Pai, a partir de agora eu te recebo, e eu sou justificado gratuitamente pela sua graça. E a partir do momento que eu sou justificado, eu tenho direito à glória de Deus. Eu tenho direito às bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida. Depois você lê o livro do profeta Ezequiel. Judá foi invadida, queimaram os muros, destruíram o templo, destruíram toda a cidade.
Mas quando você lê o livro de Esdras e Neemias, você vê a obra que Cristo fez, que Deus realizou no meio do povo, ao ponto de o profeta Ageu falar assim no capítulo 2, versículo 9. Sabe aquela profecia de Abacuque que o justo viveria da fé? Pois bem, chegou o tempo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso é justificação. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você que ainda não declarou que você quer receber Cristo, pastor, mas eu acredito em Jesus, irmão, até o diabo acredita em Jesus. Eu não estou perguntando se você acredita, eu estou perguntando se você quer receber Ele no teu coração hoje. Eu estou perguntando se você quer receber a justificação pela graça, de graça, e só basta apenas uma atitude: receber Ele em seu coração. Se tem alguém, levanta a sua mão que eu quero orar assim com você nessa noite. Você que ainda não declarou com a sua boca, aí mesmo onde você está. Não é um convite para você se tornar um religioso. É um convite para você aceitar a Cristo e a partir de hoje ser justificado pela graça. Se você sente isso no teu coração e você quer receber essa justificação, eu te convido nessa noite. É só você levantar a sua mão. Ali tem uma pessoa. Cadê a segunda pessoa que você quer receber essa justificação pela graça? Tem algum obreiro ali do lado dela? Por favor. A segunda pessoa que você quer receber essa justificação pela graça, não precisa pagar, é de graça. É só você receber Ele dentro de você e deixar Ele cuidar das tuas causas. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Cadê a segunda pessoa nessa noite? É só você levantar a sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Tem mais alguém? E você entendeu que você precisa ser justificado pela graça em tempo de crise? Eu conto 1. Tem mais alguém? É só você levantar a sua mão. Quero te ver daqui de cima. Tem mais uma aqui na frente aqui, ó. Você pode dizer glória a Deus? Tem algum obreiro aqui do lado dela, por favor, também? Aqui, ó, essa moça aqui. Lucas capítulo 15 diz que a festa nos céus, pastor Luiz, quando o pecador reconhece que precisa ser justificado. Você quer se reconciliar? Glória a Deus. Amém. Você vai se reconciliar. E eu vou dizer uma coisa de experiência própria. Você está numa ótima igreja, você vai ter ótimos pastores e uma família que vai te abraçar aqui. Você não vai ter colegas de ministério, você vai ter uma família aqui nesse lugar. Irmãos, para nós orarmos, cadê a terceira pessoa? Que você quer ser justificado, irmãos, não fica aí relutando, não deixa a vergonha ou a timidez te vencer nesse momento. Isso aqui é o futuro da tua vida. Eu quero orar por você. Cadê a terceira pessoa que Deus está tocando aí no teu coração? Você que está aqui comigo, que você conhece alguém que está do teu lado, que ainda não declarou, fale com ela, seja evangelista nesse momento. Há mais alguém? Eu quero orar com vocês então aqui. Glória a Deus. Apóstolo, pode vir essas duas moças aqui na frente, por favor, essas duas senhoras. Nós vamos orar aqui por vocês. Glória a Deus. 1, 2. São 3? As 3? Não, é obreira, né? Isso, as duas. Eu vou fazer essa oração. Ah, mais alguém? Você ainda tem uma oportunidade agora, meus irmãos. Ainda que o mundo esteja em crise, sou profeta de Deus nessa noite para dizer: vocês vão ver essas duas mulheres prosperando na casa de Deus. Estenda as tuas mãos aqui. Nós vamos orar agora. Vocês duas, faz assim com as mãos assim, ó. Isso, isso. Pai amado, Pai querido, feche seus olhos. Aqui está, Senhor, as tuas filhas. Uma que decide nessa noite reconciliar contigo e ser justificada pela graça. Outra, Senhor, está te aceitando aqui nessa noite.
Pai amado, Pai querido, eu te peço, abrace, Senhor, ela. Olha que coisa linda, a filha dela com as mãos estendidas também. Abençoe as tuas filhas, meu Pai. Oh Jesus, escreve, meu Pai, o nome dela no livro da vida, para o dia da tua redenção. Dá uma nova oportunidade, Senhor, e ela seja justificada pela graça no teu nome. E que essa atitude, essa decisão seja impactada no céu, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Diga assim, bem forte: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a minha vida em tuas mãos. Diga assim, escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim, pegue na minha mão, não solta, Jesus. Fique a partir de hoje, eu caminho contigo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. O noivo está chegando. Da glória. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento Feche os olhos. em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som da trombeta, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Jesus está às portas. Em breve nós escutaremos o nosso nome. Quem recebeu a palavra hoje? Senta um pouquinho. Eu quero aproveitar, já que o irmão trouxe uma palavra abençoada, Deus usou ele grandemente. No mesmo livro de Abacuque, eu estava lendo e Deus me deu uma revelação. Capítulo 2, verso 9, diz assim. Não vou pregar, tá? Ele já pregou. E também não vou entrar no contexto, ele já entrou. É revelação. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Isso é uma afirmação. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Amém.
Deus falou muito forte aqui conosco. Que o negócio vai o quê? Piorar. Mas o justo viverá pela fé. Acho que foi no começo do ano, Deus me deu uma visão. Vocês vão lembrar disso. Foi no começo do ano, né, bispa? Do mapa, né? Ou foi no final do ano? Comecinho do ano. Quem lembra que eu coloquei um mapa aqui, um mapa mundi? Quem lembra disso? Eu que eu via como se fosse uma nuvem negra em toda a África, até a Índia. Principalmente na África. Eu não afirmei que seria um meteoro, que seria uma praga, eu não afirmei nada, mas eu disse, uma nuvem negra tomando aquele lugar. Ainda não aconteceu. Vem coisa pior por aí. E eu falo como profeta. Pode matar o profeta, mas a profecia dele você não mata. Porque quando é de Deus, se cumpre. O que eu quero dizer é o seguinte, você crendo ou não crendo, vai acontecer. Até o cético, porque eu sei que tem céticos aqui no nosso meio, pessoas ainda que não crêem muito nesse negócio. E Deus confirmou através do seu servo que o negócio vai, mas o justo viverá pela fé. Quando eu me deparei com este versículo aqui, aí daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para poder escapar do dia do mal, para tentar, desta forma, se resguardar de alguma maneira, tentar escapar. Quem escapará da mão de Deus? Se Deus não guardar, em vão, o que acontece? Vigia a sentinela. Só vai escapar quem estiver em fidelidade para com Deus. Quem abre as portas ainda é Deus. Quem cura ainda é Deus. Quem liberta ainda é Deus. Quem dá livramento ainda é Ele. Não é na força do seu braço, do seu intelecto, do seu conhecimento, seja lá qual for o meio, mas é através de Deus que a nossa vitória vem. São pessoas que roubam a Deus, que não honram a Deus, que não glorificam a Deus devidamente. Estas pessoas estarão em apuros. Mas aquele que estiver na presença, em fidelidade, esse o Senhor está dizendo, pela fé viverá. E viver pela fé é ser obediente, é praticar a palavra, é santificar-se a cada dia mais, ser fiel também nos dízimos, nas ofertas, porque a crise vem, mas nós estamos em Cristo. Amém ou não? Malaquias 3, verso 7, eu vou ler porque tem novos convertidos. Diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos.
Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus está dizendo, é tempo de voltar para a minha presença. Então eles dizem, em que havemos de tornar? E o Senhor responde, roubará o homem a Deus? Todavia